Olá meninas, eu sou a professora Tainara, sou professora da área da informática e vou trabalhar com vocês o pensamento computacional. Aqui, quando vocês verem a sigla PC, nós estamos nos referindo ao pensamento computacional. Bem, e o que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é um conjunto de habilidades cognitivas, ou seja, um conjunto de ferramentas mentais que nós empregamos para a resolução de problemas. É quando a gente vai precisar identificar um aspecto, a gente vai precisar analisar soluções, projetar soluções, identificar experiências anteriores e determinar uma sequência de etapas para que a gente possa resolver esse nosso problema. E esse problema, meninas, pode ser do nosso cotidiano, pode ser da nossa escola, pode ser do nosso mercado de trabalho futuramente para vocês. Então, o pensamento computacional, ele pode ser empregado em qualquer contexto e auxilia-nos a identificar ou a encontrar uma resolução de problemas da forma mais eficiente, da forma mais efetiva. É uma importante habilidade intelectual, né? São habilidades que a gente vai desenvolvendo que são necessárias para os profissionais do século XXI. E por isso é importante que todas as pessoas possam desenvolver o pensamento computacional, não sendo exclusivo o uso ou essa habilidade de pessoas da área da computação. Para desenvolver o pensamento computacional, nós vamos precisar empregar conceitos, práticas e perspectivas. Vamos dar uma olhadinha nisso? O pensamento computacional, então, usa os conceitos. Nós temos os conceitos de sequência, que seria uma ordem dos passos. Por exemplo, quando a gente faz um sanduíche, a gente precisa seguir uma sequência de etapas para que a gente possa resolver o nosso problema, que seria preparar aquele sanduíche. A gente também emprega os conceitos de repetição, que seria fazer várias vezes a mesma coisa. Vou trazer aqui um contexto de jogos. Garanto que muitos de vocês jogam algum jogo online. Então, quando a gente tem o nosso personagem e ele precisa dar 10 passos, por exemplo, ele está repetindo uma ação. Então, fazendo esses 10 passos no jogo. Nós também temos os conceitos de evento. O evento é quando algo acontece, né, e gera uma ação. Então, por exemplo, quando você clica num determinado botão e o personagem pula, quando você clica numa determinada tecla do nosso teclado e o personagem corre, então tem um evento, né, dando start, dando início a uma determinada ação. Nós também temos o conceito de paralelismo, que são quando duas ou mais coisas, né, acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, no nosso jogo, a gente pode ter como em paralelo, acontecendo ao mesmo tempo, o nosso personagem correndo e também uma música sendo tocada. Além disso, nós temos o conceito de condição, né, as condicionais, que é para tomada de decisão. Então, se algo, né, a gente vai fazer um teste, se algo for verdadeiro, por exemplo, então algo acontece. Então, essa é a nossa condicional. Por exemplo, lá no contexto do nosso jogo, se o nosso personagem encosta no inimigo, então a gente pode perder uma vida ou pode perder uma pontuação. Nós também temos os operadores, que são responsáveis pelas contas, né? Então, no nosso jogo, o nosso personagem precisa correr e coletar moedinhas. À medida que a gente vai coletando mais moedas, a gente vai ter uma operação acontecendo, que seria a operação de soma. Nós também temos os dados. Os dados se referem ao que a gente chama na computação de variáveis, que é onde a gente precisa guardar as informações. Se nós temos um personagem no nosso jogo, ele possivelmente tem um nome ou tem um apelido, tem também a quantidade de moedas que nós fomos acumulando, tem a quantidade de vidas que nós temos durante o jogo. Então, isso se refere aos conceitos do pensamento computacional. Vamos considerar o cenário que nós vamos criar um jogo de labirinto, em que nós vamos determinar alguém, né, uma aluna, como o nosso robô. E nesse nosso jogo, que seria um jogo físico, a gente precisa guiar o nosso robô de um determinado ponto a outro. E para isso nós vamos precisar de algumas práticas do pensamento computacional, que envolve ser incremental e iterativo. Ao ser incremental e iterativo, significa que a gente vai fazendo aos poucos. Por exemplo, a gente não precisa planejar todo o nosso caminho de uma única vez. A gente pode guiar partes ou criar partes do nosso caminho para que a gente consiga, ao final, juntando-os, criar o caminho como um todo desse nosso labirinto. Temos também a prática de testar e depurar, que é o que a gente chama aqui de debugging dentro da computação.
Por exemplo, vamos dizer que nós criamos o caminho para nossa robô, mas ao testar, né, a personagem foi guiada, a gente verificou que não deu certo, que nós determinamos que era necessário 10 passos e na verdade eram 11. Então a gente fez com que o nosso robô errasse o caminho. Então a gente testou. Agora a gente pode melhorar, né? Então a gente vai corrigir e vai colocar para 11 passos, por exemplo. E isso também vai permitir com que a gente empregue as práticas de reutilizar e remixar, em que se nós estivermos num contexto de mais pessoas, por exemplo, várias pessoas criam aquela determinada sequência para determinar que um robô saia de um caminho e vá até o outro. Se isso acontecer, a gente pode ver que as soluções que as outras pessoas identificaram e verificar se elas podem ser melhor que a nossa, por exemplo. E aí a gente pode reutilizar estratégias. Isso também é um ponto importante. Temos também como prática abstrair e modularizar, que significa dividir o nosso problema, né, que é maior, que é mais complexo, em partes menores. A gente está abstraindo os detalhes, criando pequenos módulos, pois assim se torna mais fácil da gente conseguir resolvê-lo. E aí, a gente está, no nosso contexto de jogo, seria dividir o nosso caminho e ir construindo aos poucos também. Temos também as perspectivas. As perspectivas são habilidades comportamentais que também estão relacionadas ao pensamento computacional. E aí nós temos 3. A nossa capacidade de expressar, que vem da ideia do que eu posso criar. Se a gente tem um problema para resolver, que seria o nosso objetivo perante o pensamento computacional, significa que a gente pode não só seguir regras, mas a gente pode criar soluções. E essas soluções podem ser para o nosso problema cotidiano, pode ser uma solução em que nós criamos uma tecnologia. Então, o pensamento computacional pode ser aplicado aos mais diversos contextos. A nossa segunda perspectiva se envolve a capacidade de conectar, que é da ideia de aprender com os outros, de nós empregarmos a cooperação e trabalhar em time, né? Então, quando a gente resolve em equipe, a gente pode criar uma melhor estratégia. Temos também a perspectiva de questionar, que vem da ideia de que eu posso entender e melhorar. À medida que nós vamos identificando lá no nosso robô o melhor caminho, a gente vai entendendo aquele contexto, a gente pode melhorar as nossas soluções. À medida que a gente vai aprendendo sobre um determinado contexto, a gente pode criar soluções melhores, né? Então, é essa nossa habilidade que vem da perspectiva de questionar.